Bom dia, a graça e a paz desse Deus maravilhoso sejam com todos vocês, né? Com nós todos. Vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje. Hoje é 23 de abril de 2022. E para honra e para glória desse Deus, nós vamos estudar a palavra de Deus. É maravilhosa. Ela se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, do verso 22 ao 32. E a palavra de Deus diz assim, ó. Jesus anda por cima do mar, né? Anteriormente a isso aqui, Jesus está pregando e as pessoas querem fazer ele rei de qualquer jeito, nem que seja na marra. Aí Jesus pega e vai despedir os apóstolos, manda eles atravessar o rio, lá o mar, e ele vai partir para o outro lado, né? Ele vai conversar ainda, despedir a multidão, e aí a história vai se desenrolar. E a palavra de Deus diz assim, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, né? Jesus, quando o rei manda, quando Jesus manda, nós, servos de Deus, temos que obedecer. Ele mandou, a água parou mesmo. Se a sua vida é direcionada pela palavra de Deus, né, que a palavra nos ensina como é que deve ser moldada a nossa vida, a presença do Senhor. Então Jesus está nos ensinando, e de pregar a palavra, todo mundo tem que obedecer, todo servo do Senhor tem que obedecer, a igreja do Senhor tem que obedecer, a igreja dele, né? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Eu gosto, amados irmãos. As pessoas falam que os batistas não tem que ir para monte orar não, porque tem que orar no quarto, fechar a porta, quietinho ali. Mas às vezes é bom a gente sair das quatro paredes, querido. Faz bem para a vida, faz bem para nossa mente, faz bem para nosso corpo. Sair das quatro paredes assim e dar uma andada, dar uma caminhada, subir um monte, ir lá orar, levar a Bíblia, dar uns glórias a Deus, mudar o ambiente, renovar a mente pela presença do Senhor. Eu gosto, de vez em quando eu vou. Então eu aconselho a você, vá também, vá dar uma orada, uma refletida, busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, né? Que haverão dias aí, vindouros, que muitos vão buscar o Senhor e não vão achar, não haverá quem pregue, né? Quando a igreja for arrebatada, aí vai ficar tudo muito mais difícil, né? Enquanto a igreja está na terra ainda, é fácil as pessoas buscarem o Senhor. Muitos e muitos não querem, né? Mas nós devemos pregar e devemos orar para que essas pessoas se arrependam. Entendeu? A Bíblia diz que Jesus, de modo algum, vai lançar fora aqueles que Deus lhes der. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus serão salvos, em nome do Senhor. Verso 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você já percebeu que quando você quer avançar na presença do Senhor, ir de encontro a Deus, parece que o inimigo vem contra nós, querendo nos derrubar, querendo nos afogar, querendo nos naufragar, querendo capotar o nosso barquinho, né, o nosso carro, querendo nos destruir. É nessas horas que a nossa fé tem que aumentar em Cristo Jesus. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra de todo o mal, é Ele que nos busca, que nos pega pela mão. Entendeu? Quando parece que o mundo todo está contra nós, é aí que a nossa fé aumenta, em Cristo Jesus. Não, irmão, nós temos que ser inabaláveis. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Irmão, é nada, nada pode nos tirar da presença do Senhor. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Essa vigília da noite, a quarta, entre 3 da madrugada e as 6 da manhã. Nesse horário, Jesus vinha por cima do mar em direção ao barco, né? Sabendo que o mar estava revolto, estava tudo. Jesus sabe quando a gente precisa dele. Mas a gente tem que ter fé. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Tem hora que a gente tem medo, mas a gente crê nesse Deus maravilhoso que tudo pode. Nós cremos nele. Eu sei, tem hora que é difícil a caminhada, mas a Bíblia nos ensina que a chegada vai valer a pena. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu,
Não temas. Deus está falando para você nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir. Mas Deus está falando contigo, varão, varoa, homem de Deus, mulher de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, não temas. Creia em Jesus Cristo e o aceite como seu único e suficiente Salvador da tua vida. Creia nisso. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Às vezes nós temos que dar um passo de fé, irmão. Mesmo, né, com Jesus ali na nossa frente, nós crendo nele, nós temos que dar esse primeiro passo. Mesmo que a gente vai afundando, irmão, Jesus vai estar ali para nos levantar, para nos tirar, para nos salvar. Mas nós temos que ter esse ato de fé, nós temos que ter essa ousadia que Pedro teve. Pedro era um cara que falava pelos cotovelos, né? Falava sem pensar. Às vezes é necessário, irmão, a gente ter esse ato de fé que Pedro teve aqui. Porque Jesus há de nos salvar, há de estar conosco todos os momentos difíceis de nossa vida. Jesus nunca vai nos abandonar. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo um forte vento, teve medo, quer dizer, as coisas que vêm contra nós, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me! E Jesus salvou. Jesus estendeu a mão, mas Jesus também disse, homem de pequena fé, né? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse é o nosso mal, irmão. Não é só o de Pedro, não. Tem hora que a gente duvida, tem hora que a gente acha que está demorando muito Jesus agir, mas não está, irmão, porque ele é o dono do tempo. Na realidade, para Deus, que é eterno, nem o tempo existe. Ele que criou o tempo. Entendeu? O tempo só existe para nós. E às vezes a gente pensa que Deus está demorando. Não, ele vai agir no momento certo, na hora certa, no tempo que é para acontecer. Porque tudo tem o seu tempo. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Isso aí, quando você deixar Jesus entrar no barco da tua vida, vai acalmar tudo. Em nome de Jesus. E o estudozinho do Manancial nos diz assim, ó, a mão amiga. Parece que naquele dia as coisas não estavam muito boas para Pedro. Era alta madrugada e ele ainda estava no meio do mar. O vento era forte e empurrava o barquinho. As ondas eram violentas. Ele tomou um grande susto ao ver alguém caminhando em cima das águas na noite escura e por fim afundou no lago e quase se afogou. Às vezes parece que a gente vai à bancarrota, né? Vai acabar tudo para nós, mas Jesus está lá, irmão. Creia nisso aí, Jesus está lá. Ele está de olho, ele quer que você clame por ele quer que você o busque. Está entendendo? Assim como foi aquele dia de Pedro, podem ser também diversos momentos em nosso viver. Quantas vezes experimentamos uma sucessão de dificuldades, frustrações, decepções, tristezas e outras coisas que nos trazem angústia ao coração? Vemos tudo que o episódio envolvendo Jesus e Pedro não terminou em contrariedades. O final foi maravilhoso. Foi Jesus, segurou a mão de Pedro, entrou com ele no barco e tudo ficou tranquilo. Jesus é especialista em transformar aflições em sossego. É certo que experimentamos muitas adversidades e aqui e ali passamos por decepções, perdas e situações muito angustiantes. Jesus, todavia, sempre segura nossa mão e entra conosco no barco do nosso viver, trazendo paz e alegria. Viver com Cristo não significa que estamos isentos das adversidades que vêm sobre as pessoas, mas que em meio a todas elas temos uma mão amiga nos convidando a experimentar o sossego de alma e a paz de espírito em qualquer tempo ou circunstância. É isso aí. Devemos confiar. Pastor Heber Machado fez essa pequena reflexão do nosso manancial. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Ter fé que Ele pode e vai fazer o milagre na nossa vida. Oremos a Deus. Querido Deus e querido Pai, louvado seja o Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, eu coloco todas essas pessoas que estão passando por dificuldades agora, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo na vida delas, Pai, estendendo a mão. Tem muitas delas, Pai, que estão já afundando, Senhor. Estão ali sem fé. Mas que o Senhor, Pai, possa estender a mão e salvá-las. E que elas possam
buscar verdadeiramente estar na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa aumentá-las, Pai, as suas fé, Pai. Que elas possam, Pai, crescer no teu conhecimento, alimentar a alma, o espírito através da tua palavra, Jesus. Porque a tua palavra é a verdade, está lá em João 17:17, né? A tua palavra é a verdade. Como é bom estar na tua presença, como é bom fazer esse estudo, Senhor. Nós alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, através da tua palavra. E agora, Pai, nós confiamos no Senhor, que o Senhor há de cuidar de nós, há de nos livrar de todas as adversidades, frustrações, medos, tudo que vem contra nós, Pai, que o inimigo usa para querer nos derrubar e nos tirar da tua presença. Nos protege, nos livra e nos guarda de todo mal. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, amém, amém. Jesus, Ele está estendendo a mão para você neste momento. Reflita, peça perdão, aceite a Cristo como seu Salvador, né? E seja batizado, faça uma confissão de fé. Quando a gente se batiza, o velho homem fica mergulhado na água e o novo homem ressurge para a vida eterna. Shalom, meu irmão.